Walter Braga Neto está sendo investigado pela Polícia Federal por supostas fraudes durante a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro em 2018. O general negou qualquer irregularidade no repasse de recursos ou na administração da operação. O Tribunal de Contas da União alega superfaturamento em compra de coletes balísticos e realização de contratos sem licitação. No entanto, Braga Neto afirmou que a compra sequer chegou a ser realizada e que a contratação sem licitação está prevista em lei em casos de intervenção. O ex-candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro pode responder por crimes como corrupção ativa e organização criminosa. Vamos começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Beraldo, claro que a gente tem que aguardar o avanço dessas investigações, apurações, se há indício de superfaturamento. Necessariamente é preciso que haja algum tipo de avaliação e apuração por parte das forças policiais ou mesmo órgãos de controle. Agora, Braga Neto afirmou que essa compra sequer foi realizada, o que chama bastante atenção. Mas também tem um outro ingrediente, né? Isso vira à tona agora, depois de tanto tempo. Mas, curiosamente, Braga Neto é cotado para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem, né? Pois é, não, é interessante. Em tese, você tem o crime de tentativa de homicídio e o crime de homicídio. Nesse caso, segundo a informação que é trazida, não houve a consumação do contrato. Então, a corrupção, em tese, ela não existiu, né? Pode ter havido ali um conluio para tentar, de alguma forma, tirar benefício dessa compra, mas isso tem que ser provado. E a gente precisa lembrar que se passaram 5 anos desde os fatos que estão sendo apurados. 5 anos. 5 anos depois, você vai fazer busca e apreensão, quebra disso, quebra daquilo. Me parece realmente um espetáculo que vai alimentando essas teorias de que isso, na verdade, tem um cunho político, de desgastar o general Braga Neto. Agora, o que não pode é a gente fechar os olhos para esta ineficiência. Demora 5 anos para se olhar com profundidade numa compra de milhões de reais sem licitação. Quer dizer, não há um procedimento que olhe para isso com celeridade, para que, em caso de suspeitas, possa-se fazer uma apuração a tempo e a contento. Então, para mim, o grande escândalo disso tudo é essa demora, esse passo de tartaruga que a fiscalização das contas públicas se dá. Agora, só porque o Braga Neto está em evidência, foi candidato a vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro, cotado para ser candidato a prefeito do Rio, como disse o Caniato, aí parece que agora, por causa disso, é que essa fiscalização está sendo feita e que as autoridades estão tomando algum tipo de medida. Imagina o que mais passa por debaixo dos panos que ninguém está prestando atenção. Pois é, José Maria Trindade, esse ponto destacado pelo Beraldo me parece importante, né? Os fatos destacados pelo órgão fiscalizador apontam para 2018, né? Então, 5 anos se passaram, muito provavelmente, se há elementos e indícios para serem apurados, passados 5 anos, claro que provas acabam sendo apagadas muitas vezes, né? Um e-mail pode ser deletado e por aí vai, mesmo sem saber. Sim, garantia da lei e da ordem, né, que foi o motivo da intervenção na segurança do Rio de Janeiro. Houve até um movimento na tentativa de fazer uma intervenção no estado do Rio de Janeiro. Tamanha era a urgência do que acontecia lá em matéria de segurança pública. Foi muito discutido, eu me lembro, eu acompanhei esse caso, né? Era uma intervenção no estado. E aí Michel Temer entendeu, que era o presidente da República, que era um caso de intervenção setorial na segurança. Braga Neto veio de uma experiência internacional muito grande, um grande comandante, coordenador, e assumiu a segurança pública do Rio de Janeiro. E eu me lembro quando ele chegou lá e ficou assustado com as condições dos policiais do Rio de Janeiro, não tinham nada, precisava comprar coletes. Então não dava tempo realmente de se fazer uma licitação, olhar e tal, e se contratou uma empresa fora do Brasil para fazer o fornecimento.
E depois houve o cancelamento porque preferiu comprar de outra empresa que entregava mais rápido, talvez, eu não tenho certeza qual foi o motivo desse cancelamento. O caso é o seguinte, essa empresa acabou sendo investigada lá em outra questão lá nos Estados Unidos e houve o alerta para o Brasil e aí é isso que está se apurando. É de assustar que só agora, depois ele virou ministro, chefe da Casa Civil, ele se comunicava com esse pessoal porque era o pessoal que ele levou para a intervenção na segurança do Rio de Janeiro. E depois disso tudo, hoje ele não foi alvo de busca e apreensão, mas houve uma quebra do sigilo dele exatamente para avaliar o que estava acontecendo depois disso. Isso já se passou há muito tempo, né? Essa investigação só veio agora. Eu queria aqui falar sobre a reação dos militares. Hoje eu conversei com generais, conversei com comandantes que estão preocupados muito com a imagem das Forças Armadas que está sendo desgastada a cada dia. E há uma tendência, segundo me relataram, de mostrar assim, olha, eles não são tão honestos assim, né? Olha, eles não são tão competentes assim. Há uma tentativa de arrasar a imagem das Forças Armadas. E vi também generais inconformados com uma fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, de criar aqui em Brasília uma espécie de museu, uma espécie de representação dos desaparecidos políticos. E eles dizem, olha, não foi na semana passada que o governo, no 7 de setembro, vamos apaziguar, vamos colocar o povo unido, e hoje vem com essa história de remoer, de desenterrar esse debate antigo, né? Então, há uma certa desconfiança sobre esses ataques. E a decisão das Forças Armadas é de que, mesmo sendo militares envolvidos em irregularidades, que eles respondam individualmente. As Forças Armadas não estão envolvidas nesse processo, as Forças Armadas não se responsabilizarão por atos desta natureza. Sobre Braga Neto, que eu vi lá, olha, ele está na reserva, não é mais da ativa. Certo. Roberto Mota, também queremos ouvi-lo acerca desse destaque. Braga Neto, general, que hoje em dia não está mais na ativa, como bem lembrou o Zé Maria, rebateu essas acusações dessa investigação que está sendo realizada, inclusive disse que sequer a compra foi realizada. Mota. Exato, Daniel. É mais um caso curioso e é muito importante a gente cumprir o nosso papel aqui de esclarecer, de trazer informações. Eu fui testemunha do processo pelo qual o Rio de Janeiro estava passando naquela época, em 2017, 2018. A segurança do Estado estava tão caótica que aqui na minha rua a gente fazia vaquinha para consertar as viaturas da polícia. É fácil consultar na busca da internet. A situação de roubo de carga do Rio de Janeiro estava tão crítica que as empresas de transporte ameaçaram parar, deixar de abastecer o Rio de Janeiro. Tamanha era a quantidade de roubos de carga. Nesse contexto é que foi decretada a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Foi uma medida solicitada e aplaudida pela população, exceto pela esquerda. A esquerda fez o diabo para atacar a intervenção e caracterizar de uma forma negativa. A intervenção federal na segurança do Rio durou 10 meses, foi de fevereiro a dezembro de 2018. E os resultados estão aí para todo mundo ver. Só os latrocínios, que é o assalto seguido de morte, caíram 37%. E o roubo de carga, que era o que ameaçava parar a economia do Rio de Janeiro, caiu 23%. A queda nos índices criminais do Rio de Janeiro continuaria nos anos seguintes. O gabinete de intervenção foi comandado pelo general Braga Neto, que hoje publicou uma nota explicando esse caso. O general explica que todos os contratos do gabinete de intervenção seguiram os procedimentos da lei. A intervenção investiu mais de R$1 bilhão em todo tipo de equipamento, em armamentos, viaturas, motos, até helicópteros foram comprados. E segundo a nota do general, a decisão da dispensa de licitação na compra dos coletes
foi baseada num acórdão, número 1358 de 2018 do TCU, que autoriza contratações diretas durante a intervenção federal, desde que a contratação esteja restrita ao tema da intervenção. Segundo o general, o próprio Gabinete de Intervenção Federal suspendeu a compra dos coletes balísticos dessa empresa americana devido a irregularidades na documentação apresentada. A compra, só para repetir, né, a compra foi cancelada pelo próprio Gabinete de Intervenção Federal. A empresa recorreu desse cancelamento, o processo já passou por avaliação na Secretaria de Controle Interno da Casa Civil e parece que hoje está em avaliação na Controladoria Geral da União. Nada foi pago e nenhum colete foi recebido dessa empresa. Importantes informações trazidas pelo Roberto Mota, que mora no Rio de Janeiro e acompanhou de perto todo esse processo da intervenção no ano de 2018. Agora, Cláudio Dantas, em Brasília. Dantas, general Braga Neto, alvo dessa operação que apura suposto caso de corrupção durante essa intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. O general negou qualquer tipo de irregularidade, só que você tem informação, né, Dantas? Olha, Daniel, o Mota fez aí uma boa explicação. Eu só vou acrescentar que o Tribunal de Contas da União, inclusive, aprovou as contas do Gabinete de Intervenção Federal. Mais de 1 bilhão, como ele mencionou. Esse dinheiro foi usado para várias coisas, inclusive, se a nossa produção puder colocar na tela, tem aí uma ilustração mostrando, dando aí uma ideia do que foi comprado em termos de equipamento, equipamento que foi legado à Secretaria de Segurança Pública lá do Rio de Janeiro, né? Então, olha, só para ter uma ideia aqui de geral, 27 mil pistolas, 500 fuzis, 1.000 fuzis Parafol, 1 milhão de munições, aí motocicletas, 680 motocicletas, 9 ambulâncias, 12 caminhões e por aí vai, né? 16 jipes, 1.400 veículos leves, drones, 78 câmeras de drone, até jet ski, tem de tudo, né? Isso aqui, inclusive, dá um belo santinho aí para a campanha do Braga Neto para a prefeitura. E aí, 40 máscaras, 17 mil coletes balísticos, talvez essa seja a preocupação, né? Eu realmente não consigo entender como uma investigação que foi aberta lá atrás, continua aberta, não foi finalizada, porque eu vi o Supremo encerrando investigações, inquéritos, por exemplo, da Lava Jato, com mais de 1 ano aberto sem movimentação. Então a gente tem um inquérito com 4 anos aí, né? 4 anos, e que de repente é retomado com diligências aí de busca e apreensão. O que aconteceu? Esqueceram de investigar? Se quem esqueceu? Se alguém esqueceu, precisa ser cobrado a responsabilidade. E aí é corregedoria em cima do investigador, do delegado, do Ministério Público, do procurador, porque não é possível você ter uma investigação e algo, até para você restituir aos cofres públicos qualquer dano, não pode passar tanto tempo. E nesse caso aí, não há nem o que restituir, pelo visto, né? Porque nem o contrato acabou sendo suspenso, nada foi pago, então nós estamos diante, mais uma vez, de um suposto crime que não chegou a ser cometido. E que foi identificado pelo próprio gabinete. Então, fica difícil realmente entender a lógica de uma investigação ou de uma operação como a de hoje. Mas, enfim, que se investigue, né? Mas que se investigue sem política envolvida. Eu acho que o grande desafio hoje é a despolitização das investigações, a despolitização de todo o aparato de persecução penal, a despolitização dos órgãos de controle, de fiscalização. Não é possível. Nós precisamos recolocar o Brasil, sim, no caminho da institucionalidade. Porque o que nós estamos vendo é o aproveitamento de uma situação de esgarçamento institucional para arrombar de vez as instituições, de uma maneira geral. Isso é muito ruim, porque isso vai acabar provocando mais cisânia, mais polarização e, claro, um preço enorme social a ser pago. É o Brasil que deixa de concentrar suas energias
até estatais, nesse caso aqui, para o desenvolvimento, e elas são postas para uma vingança, para uma revanche que só tem o único aproveitamento político-eleitoral. Para a sociedade, de uma maneira geral, é só dano e só prejuízo e falta de perspectiva, inclusive, e de crença nas próprias instituições.